Lúcia é uma garota de 16 anos, normal. Ele diz normal porque ele tem toda uma explicação sobre como é o funcionamento dos poderes nesse universo. E basicamente as pessoas têm um certo instinto associado a algum animal. E quando a pessoa tem uma habilidade, ela consegue controlar o poder associado àquele animal, mas sempre correndo o risco de cair na natureza animalesca do animal também. Vamos voltar aqui. Viu como eu consegui explicar rápido? O poder da história? Enfim. Até que ela chega na escola atrasada e vê que todos foram mortos. Encontra um animal humanoide. Sua namorada está lá, mas acaba morrendo salvando ela. A namorada morre, né? Lúcia sente uma raiva enorme que desperta um instinto animal que ela ainda desconhece. O predador ataca a Lúcia. Então, aqui eu posso já dar uma interrompida para poder dizer. O lance aqui a gente está tendo uma descrição do que seriam as primeiras cenas da história. Então, talvez o autor ainda não tenha todo o conjunto geral da obra. É o que eu digo sobre a clareza do que sua história se trata, quem é o personagem e o que ela vai tratar. Isso que a gente tem que apresentar inicialmente e ter realmente isso muito bem definido pra gente mesmo, até pra gente saber a história que a gente vai contar. É muito comum, quando eu estou lendo aqui sinopses, ao invés de eu ter uma sinopse ou uma ideia geral da história, eu ter só tipo, uma descrição do primeiro capítulo. E aí eu não consigo deixar de pensar que se a pessoa só tem como ideia uma definição do primeiro capítulo, muito provavelmente essa pessoa não tem a ideia da continuidade da história, de onde essa história vai chegar no final, e muito provavelmente, quando isso acontece, a história ela vai tendendo a se perder no meio desse caminho, já que ela não tem uma ideia clara do escopo geral da história, e aí cai ainda mais fundo naquela regra, infelizmente é uma regra, as exceções fogem a essa regra aqui no Brasil, que é a gente ter uma série que nunca vai ser terminada. E aí, vamos dizer, cada coisa vai me colocando esse ponto e vai me dando esse medo. Eu sempre torço para estar errado, porque eu acho que a gente precisa de pessoas que consigam fazer séries longas, curtas, do começo até o final, mas quando eu vejo esses aspectos todos juntos, eu penso, é um forte candidato para ser uma série sem fim. E quando eu digo série sem fim, não é porque ela é gigantesca a ponto de não terminar nunca, tipo One Piece, mas uma série sem fim no sentido de que ela realmente vai acabar sendo abandonada no meio antes de concluir, porque o autor vai se perdendo até deixar a história tão perdida que ele mesmo perde a vontade de fazer ela ou larga por outros problemas da vida que acontecem. Enfim, não quero desejar nem agorar ninguém, nem fazer nada disso, mas, novamente, a ideia sempre aqui dos vídeos é tentar, a partir das ideias e das histórias que eu vou analisando, dar conselhos, digamos assim, dar dicas, enfim, conversar sobre isso e tentar ajudar quem está vendo. E aí, nesse caso aqui, qual que seria o conselho ou a dica para quem está vendo? Veja se você sabe o escopo geral da sua história, para onde você quer ir e quais são as etapas que se passa até lá. Porque se você só sabe o que vai acontecer no primeiro capítulo, você ainda nem começou a pensar na sua história. Ela definitivamente está longe, está pronta. Você só teve algumas ideias. Está no início do início da produção. E muitas vezes a gente acha que por ter essa definição, eu sei mais ou menos onde que eu quero chegar, e eu sei as cenas do primeiro capítulo, vou começar a fazer meu mangá. É a fórmula do fracasso. Claro que, novamente, existem exceções, mas essas exceções existem exatamente para confirmar que há uma regra de que quando a gente faz isso, muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, a gente acaba se perdendo no meio da história e deixando ela mais longa do que precisava ser. E quando eu digo mais longa do que precisava ser, não é só tipo, a história é longa e aí toda história longa é ruim. Não, tem história longa que precisa ser longa. Porque ela tem que passar por várias etapas para poder se concluir. Tem história longa que poderia ser curta e que fica parecendo filler ali no meio. Tipo, cenas e situações que não levam a nada, que não engrandecem a história de maneira nenhuma. Só engordam a história, mas não realmente tornam ela grandiosa, digamos assim. Não desenvolvem o personagem, não desenvolvem a trama. Só são coisas que estão ali jogadas. E aí não contribuem para a história.